Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde nós vamos abordar o assunto de persistência de dados. Inicialmente, então, nós vamos falar sobre Java JDBC. Bom pessoal, nessa série de vídeos a gente vai seguir esse roteiro aqui para apresentar o conteúdo a respeito de persistência de dados. Num primeiro momento, que é inclusive o assunto desse vídeo, a gente vai tratar sobre conceitos de persistência de dados, por que persistir dados e falar sobre Java JDBC. Depois, no segundo vídeo da série, a gente vai instalar um banco de dados chamado JavaDB, que é um banco de dados feito em Java, um banco de dados pequeno e muito simples, e nós vamos instalar esse banco de dados para utilizá-lo nos exemplos que nós vamos passar durante a série de vídeos. Num terceiro momento, a gente vai trabalhar códigos mesmo de persistência. Então a gente vai ver em Java como que a gente pode fazer para poder inserir um dado, alterar, remover, listar, só que nesse momento aqui ainda sem um padrão de projeto. E aí, por último, nós vamos ver um padrão de projeto para persistência de dados, que é o Data Access Object. E isso vai facilitar um pouco a nossa vida, organizar melhor o nosso código. É isso que a gente vai seguir durante essa série de vídeos aí. Bom, então falando primeiramente a respeito de persistência de dados, né, e mais especificamente sobre Java JDBC. Em relação à persistência de dados, a gente tem a seguinte situação, né? A maioria dos sistemas eles vão precisar persistir dados em algum ponto do funcionamento deles. Então, por exemplo, se eu tenho uma tela de cadastro de cliente no meu sistema e a pessoa, né, o usuário, for preencher um cadastro de um cliente, né, colocando um nome, CPF, telefone, é muito provável que eu queira armazenar esses dados. Se eu não fizer isso, né, se eu não armazenar esses dados de uma forma que eu persista esses dados, quando o usuário fechar o programa e abrir novamente, esses dados eles não vão estar mais disponíveis. Então, a persistência de dados ela pode ser feita de diversas formas, mas as formas mais comuns de se persistir dados é através de banco de dados ou através de arquivo. E esse arquivo aqui seria uma forma bem abrangente, poderia ser um arquivo texto, um arquivo XML, por aí vai. Mas a forma mais comum da gente persistir dados, né, em sistemas é através de banco de dados. Por quê? Porque a linguagem SQL é uma linguagem que vai facilitar muito a nossa vida no sentido de inserir dados, alterar dados, remover dados e buscar informações a respeito desses dados. Por isso a gente vai utilizar dessa facilidade que a linguagem SQL fornece para a gente e optar pelo armazenamento utilizando o banco de dados. Bom, apenas para poder deixar mais claro aquilo que foi falado anteriormente, quando a gente aborda o tratamento de um problema utilizando orientação a objetos, a gente identifica os conceitos principais relacionados àquele domínio de problema e a gente identifica classes, né, para poder classificar os objetos daquele domínio de problema. Quando você cria uma variável, você está fazendo um programa e cria uma variável para poder armazenar dados de um determinado cliente, por exemplo, o que eu estou fazendo é criando um objeto do tipo cliente. E nesse caso aqui eu estou exemplificando um objeto que tem um ID, né, um identificador 1, o nome do cliente é cliente 1, o CPF dele é esse daqui, o telefone dele é esse daqui. Só que ao criar uma variável, ao criar um objeto, eu tenho que ter a consciência de que esses dados eles não estão persistidos, ou seja, esses dados eles estão em memória RAM. O que acontece? Se eu fizer um sistema e simplesmente persistir os dados em memória RAM, quando o usuário desse sistema fechar esse programa e abrir novamente o programa, ele não vai ter os dados que foram previamente cadastrados. Por isso, né, nessa apresentação, o assunto de persistência de dados é justamente fazer com que esse objeto que está em memória RAM tenha os seus dados persistidos em uma tabela de banco de dados. Então agora sim, utilizando banco de dados, eu vou persistir essas informações. Eu vou salvar todas essas informações que tinham sido armazenadas anteriormente em um objeto do tipo cliente, agora como um registro, como uma linha da tabela clientes no meu banco de dados.
Bom, e JDBC, né? O que seria, onde se encaixaria esse conceito de JDBC? Bom, eu tenho a minha aplicação Java aqui, que é o meu programa, por exemplo, com aquela tela de cadastro que foi mostrado anteriormente. E aqui, por último, na minha última camada aqui, eu tenho os bancos de dados. Então eu tenho diversos bancos de dados. Eu posso armazenar os dados no Oracle, que é um banco de dados muito conhecido, no MySQL, no Postgre, ou posso armazenar também no JavaDB, que é o banco de dados pequenininho que a gente vai utilizar nessa série de vídeos. Só que o que acontece? Para que aquela minha tela da minha aplicação Java consiga armazenar os dados em algum desses bancos de dados aqui, eu vou precisar de algumas classes intermediárias para poder me auxiliar e para poder fazer com que seja possível com que esse objeto que está na minha aplicação Java seja convertido para um registro em uma das tabelas que foram criadas em algum desses bancos de dados que estão especificados ali embaixo. Então, o JDBC ele é uma biblioteca que foi implementada em Java e ele, na verdade, é um conjunto de classes e de interfaces disponíveis para que nós possamos utilizá-las dentro do contexto da nossa aplicação Java e fazer com que os objetos, né, que precisam ser persistidos, os dados que precisam ser persistidos, eles possam ser persistidos a partir dessas classes e dessas interfaces que foram implementadas. E aí, logicamente, a gente tem que ter um driver específico, ou seja, classes, implementações específicas para cada um dos bancos de dados. Então, quando nós formos utilizar o JavaDB, por exemplo, nós vamos ter que incluir no nosso projeto um driver de conexão, um jar, né, um arquivo jar, que vai ser o driver de conexão com o determinado banco de dados. Nesse caso, do nosso exemplo, vai ser justamente com o JavaDB. As principais classes relacionadas ao JDBC, né, que a gente vai ter que ficar ligado aí, vai usar bastante, seriam Driver Manager, a classe Connection, Statement, Prepared Statement e Result Set. Nós vamos trabalhar melhor esses conceitos e essas classes, né, a utilização dessas classes quando a gente for mostrar o código em si. Vai ficar mais fácil de entender o que está tratando cada uma dessas classes.